Boa tarde, sejam todos muito bem-vindos a mais um mês ao vivo, 1º de outubro de 2020. Estamos começando mais um momento de bate-papo, de discussão sobre o mundo empresarial e tudo o que nos afeta internamente nos nossos desafios de administração diante de toda a situação que ainda estamos vivendo e externamente os impactos que a sociedade nos traz. Eu sou Luiz Marcati, sou sócio e presidente da Mesa Corporate Governance e também sou conselheiro de administração. Estarão comigo hoje Herbert Steinberg, sócio fundador, presidente do conselho da Mesa e também conselheiro, e o nosso convidado especial, Carlos Piazza. O Carlos é professor, escritor, palestrante, especialista em darwinismo digital, em human-centered design e, pelo que nós aprendemos com ele, também um provocador convicto. Nós vamos trazer alguns assuntos hoje para debate e ouvir um pouco das opiniões e das provocações do Piazza, mas antes eu queria só trazer à tona alguns assuntos que nós viemos discutindo ao longo das nossas lives este ano e que acredito tem a ver com o que o Piazza irá nos trazer. Nós começamos falando sobre aquele conceito do mundo VUCA, né? Volátil, incerto, complexo e ambíguo. Falamos sobre o desafio de viver na prática a resiliência, né? A resiliência pessoal, social, a resiliência empresarial, que fez com que as empresas tivessem que se repensar e muitas se reinventar num espaço muito curto, graças ao impacto da pandemia. Algumas pesquisas já feitas durante esse período trouxeram alguns indicadores muito relevantes para o mundo empresarial. Uma pesquisa feita pela McKinsey, trouxe que cerca de 95% de um universo de executivos entrevistados no mundo entendem que o comportamento dos seus clientes irá se transformar profundamente nos próximos 5 anos. Isso, reconhecido por cerca de 80% deles, obrigará a transformações muitas vezes completas nos modelos de negócio que eles dirigem. E o que chama a atenção é que só 21% desses reconheceram ter competências para isso. Então, é um desafio que nos trará um ambiente completamente novo, não de maneira planejada, mas sim para atender a essa transformação que irá nos alcançar. Essa transformação que foi provocada por uma aceleração da convivência com as ferramentas digitais, com esse universo digital. Falamos, inclusive, que os principais motivadores da transformação digital das empresas não foi o planejamento estratégico, não foi o conselho, não foi o CEO, mas foi o Covid. Ele foi o grande fator de transformação digital. Mas também, acrescentando a isso, aquela visão de que uma empresa ela não muda de um modelo analógico para digital apenas pelas ferramentas e pela tecnologia que ela se dispõe, mas muito mais também embasadas num modelo mental que permita isso, numa transformação cultural dentro da empresa. Então, ao longo desses meses, nós passamos por esses temas. Acredito que o Piazza irá nos brindar com um pouco dessas reflexões e o que mais ele puder nos trazer. Antes de passar para ele, queria convidar aqui para estar conosco o Herbert Steinberg, para ele também fazer a sua introdução ao tema. Herbert. Obrigado, Luiz. Carlos, super bem-vindo. Boa tarde e obrigado mesmo do fundo do coração de ter aceito o nosso convite. Estou entusiasmado de ouvi-lo e especialmente as suas provocações, como sempre o faz. Nós já nos conhecemos bastante tempo, temos tido contatos ainda que bissextos, uma admiração platônica que hoje tangibiliza nessa live. Eu tenho 2 perguntas para começar antes de deixar você falar. Quero saber que catsu que é essa barba que você está usando, que quando eu te conheci, você tinha uma barba menor. Acho que depois que você virou guru, a barba cresceu. E outra coisa que eu tenho interesse em saber, porque eu estou completamente por fora, sou quase um dinossauro. Aliás, quase não, sou um dinossauro.
que é darwinista digital, meu Deus? Bom, uma boa tarde a todas e a todos. Luiz, Herbert, um prazer gigante estar aqui. Obrigado pela confiança de vir aqui atormentar todo mundo, né? Porque esse mundo, ele não tem nada de fácil, ele está sobre nós. E olha, o que a gente vai ver acontecer é de derrubar qualquer um. Herbert, suas duas perguntas, né? Barba, por quê? Porque ela cresceu, ficou. No mundo da pandemia eu não tentei domar, fiquei preso aqui na pandemia, ela foi crescendo, eu achei até bonito, agora ela ficou, né? Então posso chamar de anexo 3, né? Porque ela vai ficar aí, porque eu gostei de dar um trabalho absurdo, mas ela vai ficar aí, né? E ela não está de molho, né? Não, ela não está de molho, muito pelo contrário, né? Ela está quase domada, viu, Herbert? Mas, de alguma maneira, ela confere alguma autoridade, né? As pessoas ainda respeitam alguns cabelos brancos, né? E a gente ouve isso, né? Então, quando a gente está indo para um mundo de Pangera, onde idade não significa absolutamente mais nada, né? Nós temos que ter aí a convivência transgeracional para a gente poder conciliar sabedoria e energia. A gente está naquela categoria da sabedoria, porque, meu Deus, o que a gente já viveu nessa vida, né? Já errou demais, já sabe mais ou menos quais são as pedras do caminho, né? Então, por isso que fica divertido. E outra coisa, o darwinismo digital, como você me perguntou, ele tem, claro, a ver com uma metáfora que é feita ao próprio Darwin, né? É justamente na questão da adaptabilidade. Qual é a adaptabilidade possível que as empresas podem ter no mundo da alta tecnologia, como o Luiz fez para a gente aqui, o nosso prefácio, vamos chamar assim, né, Luiz? Perfeito, né? Desse mundo de maluco que a gente vê acontecer sobre nós. E olha, a gente olha os algoritmos, Herbert, até 2090 não tem nada lá, até lá, que diga que em algum momento a gente vai ver qualquer mudança nesse cenário, muitíssimo pelo contrário. O darwinismo digital, então, ele olha, né, de que maneira a gente pode ajudar empresas e pessoas para que elas possam ter a adaptabilidade possível quando tudo muda o tempo inteiro. E de que maneira a gente pode criar valor quando tudo muda o tempo inteiro. E como a gente sempre fala, né, Herbert, transformação digital, existe uma grande confusão com relação à transformação digital, porque transformação digital nunca foi, né, uma conversa sobre tecnologias. Tecnologias são meios, elas nunca foram uma finalidade em si. Tecnologias vêm e vão, tecnologias se esgotam, tecnologias são facilmente substituídas por outras, perdão, né? Então, de alguma maneira, o que a gente olha? Ser humano no centro. Então, a discussão de transformação digital é falar sobre pessoas, não é falar sobre tecnologias. Portanto, de que maneira as tecnologias afetam a sociedade, de que maneira elas podem mudar a conexão entre as pessoas e quais são também os relacionamentos que surgem disso, quais são as economias que se formam a partir disso, o que fica, o que não fica. Porque uma coisa a gente sabe, Herbert, a gente olha lá para trás, as empresas de hoje são todas forjadas com a lógica da segunda revolução industrial, trabalhando exatamente igual como foi a forja do Fordismo, né? Trabalhando numa escolha de grandes hierarquias. E a gente olha que não faz mais o menor sentido a gente ter hierarquias hoje num mundo extremamente veloz que nós estamos assistindo. E, além de tudo, se escolheu lá na segunda revolução industrial ter especialistas dentro das empresas capazes de poder trazer, então, um conjunto de pessoas que representavam as especialidades. Hoje, quando a gente não pode mais ter especialistas, porque a cadeia de reflexo ela está em todos os lugares, o mundo digital impõe para a gente 4 únicas, né, formas da gente olhar o que seria possível para que as pessoas se voltassem. Primeiro, ser um polímata, ser um nexialista, ser um darwinista digital e ser um futurista. Ora, por que um polímata? Porque o polímata circula entre várias ciências ao mesmo tempo. Quando a cadeia de impacto ela não está mais sobre uma única disciplina, eu preciso abrir a janela para todas. O nexialista ele faz uma coisa maluca, ele usa a meditação como base para deixar o cérebro muito quieto, para que a gente possa ter uma capacidade de subir, olhar tudo de cima para entender o nexo entre as coisas. O que acontece é que hoje a gente, arrastado por esse turbilhão de mudanças, a gente não consegue entender qual é o nexo que as coisas passam a ter. Um darwinista digital que dá uma visão de
quanto eu posso ser adaptável a isso e, obviamente, o futurista profissional, um futurista certificado como sou, olha ferramentas de futuro para que a gente possa escolher entre futuros prováveis, entre futuros possíveis, o nosso futuro preferível e a gente possa trazer a tempo presente para que a gente possa antecipar mudanças. O valor do futuro está exatamente na forma com que a gente antecipa mudanças. Ora, se eu tenho que antecipar mudanças, é porque tudo que eu estou vendo no passado vem me comendo, me oxidando sistematicamente. E aí, hoje cedo, até estava fazendo uma crítica muito grande, eu estava num evento da BRH daqui de São Paulo, fazendo uma crítica às empresas, né? Eu fico pensando aqui, ora, pensar de forma digital é infinitamente mais complexo do que pensar de forma analógica. Tem muitas outras coisas que estão no meio do caminho e também é muito complexo para poder conectar isso, né? O Luiz falou no mundo VUCA. Agora, tem um futurista, que inclusive foi meu professor, que é o Gerd Leonhard, suíço, um cara incrível. Ele fala que a gente está vivendo um efeito pós-pandemia absolutamente incompreensível, que é o VUCA sobre ele mesmo, em base de multiplicação. Então, quando eu tenho um VUCA exponencial, gente, a única coisa que a gente sabe é que a ambiguidade explode, a complexidade vem sobre a gente como a gente não pode imaginar. Portanto, ninguém sabe muito bem o que está acontecendo, e é exatamente isso que está acontecendo. Ninguém sabe o que está acontecendo. Então, na realidade, ninguém consegue colocar o pé de uma maneira muito segura. Quando a gente viu pandemia, que talvez seja o maior cisne negro de todos os cisnes negros do universo, a gente foi forçado a um novo padrão. Na realidade, as empresas que foram submetidas a esse ambiente tiveram que fazer em 4 dias o que não fizeram em 10 anos. Porque, olha, há pelo menos 12, eu insisto nas coisas que a gente já via no radar do futurismo, falando sobre nomadismo digital, né? Agora a gente vê acontecer, as pessoas levam um susto, porque agora o trabalho, né, o emprego, ele não é mais um lugar. Antes a gente se mudava para ficar perto de um emprego. Hoje é o trabalho que vem até você. Eu posso me voltar lá para o interior do Mato Grosso do Sul e trabalhar para uma empresa em Singapura. Não tem nada que me impeça com relação a isso, muito menos o fuso horário. Então, a reocupação do interior, a forma com que a gente vê, né, também a maior, isso está previsto, talvez a maior desocupação imobiliária urbana que a gente possa ter, porque vamos ter muitos imóveis vazios, as empresas estão voltando, e pelo menos meus clientes estão voltando de uma forma diferente, convidando as pessoas para passar 2 dias nas empresas, mas não para fazer o que elas faziam antes. Elas vão lá para encontrar gente, para poder encontrar um ambiente criativo, para poder fazer aquilo que a gente busca lá na ponta, que é a nova inteligência, que é a inteligência compartilhada. A gente não tem tempo de fazer inteligência compartilhada. Mas as empresas odeiam isso, porque, na realidade, fazer inteligência compartilhada é você partir do pressuposto que ela só acontece pelo conflito. E as pessoas não estão preparadas para o conflito, porque as empresas não gostam de conflito, porque elas ainda têm a tese de que todas as pessoas deveriam vestir a camisa igual. Ora, se a gente está num mundo extremamente complexo, ambíguo, né, volátil, como a gente vê do mundo VUCA, a única certeza que eu tenho é que eu não posso ter todo mundo pensando igual. Se eu não starto, né, os ângulos, e isso tem muito valor hoje, eu não consigo ter inteligência compartilhada. Num mundo altamente veloz, como o que nós estamos vendo, o fragmento importa e muito. Portanto, tem que ter, né, alta influência, alta autoridade, maturidade monstra para poder dar conta disso. Então, na verdade, não são modelos que as empresas estão acostumadas a se voltar. Outra coisa que não tem sentido, que é a capacidade de simulação que as máquinas já dão hoje, gente, é um negócio impressionante, porque as pessoas pensam que a gente está falando de um computador, como tem em casa, e se esquecem da gente de olhar que hoje as plataformas, né, de sistemas cognitivos, inteligência artificial, ainda é considerado fraquinho, vamos chamar assim, que ainda é a inteligência artificial narrow. Nós temos 2 outras formas de inteligência artificial que virá a geral e a superinteligência, mas mesmo assim ela já consegue chegar numa plataforma de base de simulação de 200 petaflops. Ora,
Vacina do Covid tem, né, uso massivo desse tipo de inteligência artificial para combinar novos átomos para a formação de novas moléculas que podem levar a novos medicamentos. Ora, se a gente for olhar para trás, 35 anos, a AIDS não tem vacina até hoje. E nem era uma pandemia, a AIDS foi considerada uma epidemia, né? Quando nós temos uma pandemia do coronavírus, nós temos hoje 230 vacinas registradas, todas elas usando inteligência artificial para poder fazer novas proposituras de novas fórmulas. Quando a gente fala da quarta revolução industrial, que representa a fusão definitiva dos meios físico, digital e biológico, a gente sabe que tecidos biológicos são tecidos computacionais como qualquer outro, usaremos todos. Então, a chegada dessa potência que a gente tem no meio biológico muda muitas coisas. Tem um livro muito novo, Perturbador, que é do Luiz Cordeiro, né, que fala sobre a morte da morte, né, as visões científicas, né, da forma com que você pode ver a discussão da imortalidade, né? Eu não sei se é ético isso, enquanto tecnologia pode ser muito brilhante, mas do ponto de vista da ética, eu fico aqui me questionando se eu gostaria de viver para sempre. Eu gostaria de viver muito, mas talvez não para sempre. E a gente usa sempre a base da ficção, porque ela é a nossa melhor régua para olhar futuro. Tudo que está dito na ficção científica estará na nossa vida e você pode ver o quanto de verdade Perdidos no Espaço é de verdade, o quanto o Bip Bip e o Coyote é de verdade, o quanto Dick Tracy é verdade, o quanto o Conselho Jedi do Star Trek é de verdade. Porque, gente, todo mundo agora reclama porque está aqui no Zoom, né? O Conselho Jedi, em 1972, já era feito pelos grandes representantes do universo. Metade podia comparecer fisicamente, a outra metade não, e eles ainda eram projetados em telas de hologramas. Portanto, a gente ainda tem um caminho a seguir, porque a gente está aqui com streaming de vídeo. Então, eu não sei por que as pessoas se assustam, né? A ideia do cérebro eletrônico combinado com a robótica, gente, o B9 já fazia isso no Perdidos no Espaço, na Júpiter 2, e em 1965. Eu não sei por que as pessoas se espantam. Ora, quando fica tudo de verdade, e agora a gente tem que entrar na quinta revolução industrial, quando todas as empresas estão perdidas na terceira, gente, é um salto gigantesco, porque a quinta revolução industrial aponta para a gente a convergência homem-máquina. Ora, o que quer dizer isso? O humano se meteu num lugar onde ele nunca deveria ter entrado. A alta tecnologia está fazendo uma coisa horrorosa para muita gente. Ela está empurrando as pessoas para o fato e para a consciência de que elas nunca deveriam ter se metido nisso e elas estão voltando ao lugar de onde elas nunca deveriam ter saído, que é o fato de serem tão somente humanos. As pessoas perderam completamente a trilha, se perderam no meio do caminho. Fazendo tarefa repetitiva, fazendo tarefa que não tem valor, fazendo tarefa que não coloca as duas únicas coisas que as pessoas têm perante as máquinas, que é justamente o pensamento crítico e a análise de ambiguidade. Todo o resto dá para as máquinas fazerem. Elas serão infinitamente melhores do que nós. Para entender a escala do que nós estamos falando, poder de simulação instalado para você poder usar hoje, chega a 200 petaflops. Eu sei que essa unidade é desconhecida para todo mundo, mas eu traduzo. 200 petaflops são 200 quatrilhões de cálculos por segundo. Estamos colocando o pé na plataforma pré-quântica que chega a 600 petaflops, 600 quatrilhões de cálculos por segundo. Tem sobre nós também a física dos novos materiais, que chega com material muito novo da família do grafeno, que é o germaneno. Não se sabe nada sobre ele, que ele é extremamente novo, mas sabe-se uma coisa só dele. Ele é 10 vezes mais rápido do que o silício. Tudo que você tem base silício, que chega a 600 petaflops, vai para 6.000 petaflops, 6.000 quatrilhões de cálculos por segundo. E onde estão as pessoas, Herbert? Naquela porcaria do Excel, achando que estão sendo o máximo, trabalhando com uma coisa que não tem o menor sentido, tudo picado, tudo offline, nada digitalizado o suficiente, os modelos não estão aí, trabalhando por uma coisa que ficou horrorosa no meio do caminho, que é fazer fechamento. Gente, eu chego agora nessa época aqui nas empresas, elas estão loucas, né?
Porque todo mundo está fazendo fechamento. Fechamento, todo mundo sabe que foi feito para nunca fechar. Eu não sei porque as pessoas insistem com isso ainda, porque na realidade são as pessoas que fazem fechar. Ora, ninguém tem base confiável de dados. Todo mundo tem a tabelinha da tabelinha da tabelinha da tabelinha para dar um pouquinho de conforto. Quando chega a auditoria para auditar o seu balanço, nada bate com nada. Você faz o quê? Faz fechar. Uau! Aí você fala, uau, me sinto mega inteligente numa planilha de Excel buscando buraco em fórmula de tabela dinâmica. Gente, não tem a menor lógica isso. E aí você vai encontrar aquele chefe do passado, lá do tempo do Fordismo, que olha tudo aquilo e fala assim, uau, parabéns. Olha, eu não gosto de azul, dá para você trocar a cor da bolinha? Gente, vamos combinar que isso não tem mais o menor sentido quando a gente já olha as empresas nórdicas com sensores em todos os lugares, algoritmos em todos os lugares, tomando os dados em tempo real, produzindo fechamento a cada segundo que você acessa uma plataforma. Você poderia estar pegando o pulso da sua empresa de forma completamente automatizada, porque já tem capacidade para você fazer isso, inclusive botando as máquinas para fazer previsão para você. Ora, você estaria livre para quê? Para você usar a única coisa que o ser humano tem, que é brilhante, que é criatividade, para poder olhar quais são os futuros possíveis, prováveis, preferíveis, para que a gente pudesse avançar. Então, na realidade, enquanto o ser humano está ocupando o papel da máquina, ela está chegando forte. Todo mundo me pergunta, Piazza, as máquinas vão roubar o meu emprego? Então, eu acho que não vai roubar. De verdade, eu acho que já roubou, né? Então, na realidade, não quer que um robô tome o seu trabalho? Por favor, não tente se parecer com um. Porque tem coisa mais divertida para a gente fazer no terreno dos humanos. E as pessoas estão perdidas. Além de tudo, lá na segunda revolução, terceira, quarta, veio vindo aí a tal da hipermodernidade, apontada lá pelos anos 70, se acelerou com a internet nos anos 90, ficou todo mundo individualista, trabalhando na fronteira da felicidade idealizada, que jogou todo mundo no hiperconsumo, achando que ser feliz é você poder comprar coisas, então é um vazio interior instantâneo que chega em tempo recorde. Por isso que tem a trilha do que a gente olha, né? Que está dando tela azul em todo mundo, muita gente, sistematicamente, né, vendo aquela forma do erro 404. Isso está hipermapeado. Isso vem lá do Hobsbawm, vem lá do Lipovetsky, dois super filósofos contemporâneos. Você vai achar esquisito, né, que eu sou um darwinista digital e falo de filosofia? Ora, claro, porque a tecnologia afeta a sociedade. Quanto mais tecnologia eu estudo, mais filosofia, antropologia, sociologia, psicologia eu tenho que estudar também. Claro, porque as ciências humanas se superpõem às ciências tecnológicas, então eu tenho que entender que a tecnologia trouxe um mundo vazio para nós. Então, aquela forma com que o próprio Byung-Chul Han, que é um filósofo sul-coreano, coloca, né? Vivemos tempos de burnout, porque mesmo que você compre o mundo inteiro, isso não traz para você felicidade. Outra coisa, o choque geracional. Eu sou geração baby boomer, eu fui treinado na educação de base para ser alguém na vida. Né? Alguém pode me explicar de verdade o que é ser alguém na vida? A não ser você mesmo? A não ser você estar estimulado a buscar o seu próprio propósito? Lembrando que todo mundo que tem propósito faz tudo de propósito. Quem não tem propósito vai fazendo tudo por acaso, empurrando tudo isso para frente. Não tem sentido. Hoje, se a gente não tem um propósito, eu não consigo encarar essa escala de mudança. Por que isso? Por quê? Emprego vai rarear justamente pela tomada das atividades repetitivas que o ser humano adorou fazer no lugar das máquinas, né? E vai sobrar tempo da gente ter muito trabalho. Então, na realidade, trabalho e emprego são coisas diferentes e ainda tem gente que confunde tudo isso com a vida delas. Pandemia trouxe para a gente uma coisa incrível. A gente já falava há muitos anos que o viver, o trabalhar e o aprender sempre foi uma instância única. Eu não entendo, até hoje, por que a gente separou isso em 3 avatares de nós mesmos completamente diferentes. A gente criou até código de vestimenta para isso. A gente se veste para ir trabalhar, a gente se veste para aprender, para ir na escola, a gente se veste, né, para viver. Tudo isso é uma coisa só. Quando a pandemia nos empurra para dentro de casa, a gente sabe que a gente optou pelo home comfort, né? Tá todo mundo muito bonito da cintura para cima, completamente destruído da cintura para baixo, né? E esse é o mundo que a gente está vivendo. Ora, mas era impossível a gente imaginar que isso poderia acontecer, né? E a gente já está vendo o primeiro impacto que o coronavírus tem sobre a gente, Luiz, que é o fato de que as pessoas estão trabalhando muito.
né? E a produtividade média que a gente olha no mundo inteiro, pelos dados que chegam para nós, internacionais, a produtividade subiu de 27% a 32% no mundo inteiro. Isso significa só uma coisa: as pessoas não sabem lidar com o tempo ocioso. E aí elas têm que entupir a vida delas de atividade, né? Porque o ócio, a gente não está treinado para o ócio, porque a gente se sente completamente inútil. Quando a gente via também líderes de empresas que não gostavam da ideia do tal do home office, né? Por quê? Porque eles achavam que as pessoas eram vagabundas. Eu cheguei a ouvir isso de líder. Não, as pessoas são vagabundas, elas vão fazer tudo, menos trabalhar. Engano, ledo engano. As pessoas têm as suas responsabilidades. E outra, se eu não confio nas pessoas, por favor, não contrate, né? Quando a gente olha hoje, que eu já deveria estar contratando por valores, por escala de valores e por assessment de valores, as pessoas ainda contratam por currículo e demitem por comportamento. Ora, onde falha? Nos valores convergentes. Se eu tenho valor convergente com você, eu posso estar no meio do inferno, eu vou trabalhar do mesmo jeito, porque eu tenho compromisso com o meu propósito. E se eu tenho propósitos convergentes, eu posso trabalhar muitíssimo bem de forma remota, onde eu quiser, porque hoje a tecnologia junta tudo isso. E agora o que está acontecendo com as empresas? Um pavor. Meus clientes, praticamente todos, fizeram pesquisa. Gente, quando for possível voltar, você quer voltar? As pessoas falam, 90% não querem voltar. Eu tenho empresas que estão chegando para as pessoas e falam assim, tá bom, quando você veio trabalhar aqui, você precisava morar perto do emprego. Agora o trabalho vai até você. Você está feliz aqui? As pessoas falam, não estou. Você veio do Recife, você quer voltar para junto da sua família, para junto dos seus amigos? Muita gente falando sim. Sabe o que está acontecendo? As empresas estão pagando a volta delas, porque você continua trabalhando de qualquer lugar. Ora, a gente vai dar um salto gigantesco, pelo menos sobre a minha ótica, do que é felicidade interna bruta. Quando a gente fala de felicidade interna bruta, que é uma régua que muita gente não conhece, gente, as pessoas vão trabalhar, e muito, vão trabalhar de forma independente de qualquer lugar. Quem sofre? Os líderes, aqueles horrorosos, déspotas, comando-controle, que gostam de ter as pessoas sobre a rédea e sobre os olhos, para infernizar a vida delas. Então, na realidade, o grande chefe deu espaço ao grande líder. O que a gente precisa é de líderes inspiracionais, líderes que sabem como endereçar o futuro para nós, líderes que entendem como ninguém, como a gente pode se bancar inteiramente íntegro, né, na questão do conflito. Confronto nunca, confronto na pessoa, conflito na ideia, e a nova inteligência vem do conflito. Então, líderes muito especiais para cuidar da estimulação do conflito, para que a gente possa criar novas possibilidades e novos caminhos para que a gente possa reagir. Tudo isso está entrando num choque violentíssimo. Por quê? A distância faz com que aqueles líderes que usavam do poder, né, tenham que ter uma outra relação com isso. As pessoas trabalham muito bem, obrigado, e muito longe deles, né, fazendo inclusive composições virtuais por causa das salas de trabalho, por causa dos canvas, usando o Miro, que são telas que você pode abrir para fazer inclusive design thinking, colar post-it virtual, que tudo hoje é possível você fazer. Então, na realidade, o que a gente está vendo acontecer? As empresas dos modelos do Fordismo estão se oxidando barbaramente. Quando a gente olha empresas de futuro, que são as empresas exponenciais, elas têm plataformas. Plataformas vão muito além da digitalização dos próprios dados analógicos. Esse é o primeiro degrau só. A gente vê o primeiro degrau, a digitalização pura de dados, né, analógicos em dados digitais. Todo mundo esquece de limpar tudo isso, porque, na realidade, se você pegar os dados analógicos e digitalizar e converter para a digitalização, que é depois o processo digitalizado, se você não limpa isso pelas metodologias do Lean, você está fora do jogo, porque você vai multiplicar tudo aquilo que é ineficiência do seu processo por 10 mil, porque a tecnologia faz isso, né? Então, tem que limpar. Leva para o mundo digital. Depois, quando você tem um processo no mundo digital, maravilha, agora eu vou para o modelo de empresas digitais, que são modelos de plataformização. Onde no mundo do Covid a gente teve que aprender a forceps, e ainda bem que teve, né, transformação digital possível no meio do caminho, senão a gente estava igualzinho como todo mundo passou a gripe espanhola em 23 ou a peste negra no século XV. Estaremos igualzinho, porque não saberia nem o que estava acontecendo com o vizinho. Ora, se tudo foi para o meio digital, até hoje as empresas não entenderam que 90 pela, né, era da convergência digital,
são as pessoas que compram, não são mais as empresas que vendem. Elas ainda têm uma ideia de que elas estão conectadas com a produção, quando elas deveriam estar conectadas à geração de valor. Todo mundo produzindo coisas massivamente para ir para o mercado de massa, para a mídia de massa, para a replicação de massa. Isso não tem mais sentido. A gente está falando de valor. Eu só quero os 80 mil clientes mais rentáveis do planeta. Quando as empresas estão calculando ROI, gente, eu entro em pânico quando eu vejo o cálculo de ROI. ROI, tão simplesmente, para você poder remunerar o capital. Quando a gente olha do outro lado, duas outras coisas que estão urgentes há quase 8 anos sobre as empresas, elas insistem em não querer olhar, como a Michelle Walker fala no Rinoceronte Cinza, um livro lindíssimo dela, fica todo mundo chutando lata na estrada, empurrando para frente. Só vão tomar conta o dia que o rinoceronte pisotear todo mundo, né? Qual a lógica do rinoceronte cinza, né? É que hoje a gente já calcula para modelos de empresas diferentes o tal do ROT, R-O-T, e o tal do ROX, R-O-X, que é o Return on Trust e o Return on Experience. Falamos muito menos produto, muito mais experiência, 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 experiência. As empresas são incapazes de montar uma experiência absolutamente relevante que faça com que as pessoas tenham confiança irrestrita para você, porque no conceito digital e no conceito de rede, tudo aquilo que é bom para mim é bom para minha rede, portanto as pessoas trabalham para você, para o bem e para o mal. Uma experiência muito positiva circula nas redes como forma de recomendação e isso hoje passa a ter valor monetário. Quando a gente olha também que tudo que a gente olhou no passado, que era maravilhoso, o passado era lindo, a gente não tinha stakeholders conectados. Hoje eles são hiperconectados, hiperdemandantes, completamente independentes, e a única coisa que eles fazem de fora para dentro é importar a crise constante, constante, constante. Quando a gente tem uma visão ampliada, inclusive, do que o Rifkin defende, que eu, em parte, concordo, da economia circular, estamos no eclipse do capitalismo. Talvez isso nos leve a uma fluxonomia 4D, que vai mais com potência para a economia criativa, para a economia circular, para a economia do compartilhamento e da plataforma multimoedas. Portanto, quando a gente olha tudo isso, está o planeta no centro, olhado da forma com que o Millennium Project organiza para nós. O mundo tem hoje 15 grandes desafios, todos eles são desafios tecnológicos para que a gente possa dar um salto. Por isso tudo se explode no meio do caminho, porque você não consegue entender a conexão com o planeta, não consegue endereçar as ações para esse grande universo, e a gente está vendo que para a quinta revolução industrial, o CEO, ele tende a desaparecer em função do CTO, que é o Chief Trust Officer, quando, na realidade, né, confiança está no centro e quando a gente olha, né, que valores conectam valores. É um outro tipo de líder que a gente vai ter no meio do caminho. Isso a gente sabe porque tudo aquilo que a gente já viu nos seriados, né, Luiz, falando de novo da ficção, né? Todo mundo já viu Black Mirror e todo mundo não aguenta assistir Black Mirror porque ele é a crítica da distopia do nosso tempo, então ele é uma crítica direta à sociedade que a gente já vive. O Years and Years, todo mundo que viu Altered Carbon é uma coisa maluca, tudo isso é nossa vida e a gente sabe que a ética de Black Mirror vem numa forma do resgate a Michel Foucault, 1960, que ele falava já em 1960, naquele lindo artigo dele que se chama Sociedade de Controle, que iríamos para um sistema panóptico onde você não teria lugar seguro no mundo, né? Nenhum suficientemente bom para que você pudesse se esconder. A gente está indo para uma era da hipertransparência, da lógica, da ética interativa. Se você fizer alguma coisa muito errada, você vai ser carbonizado em tempo recorde igual. As empresas não conseguem contrapor esse tipo de coisa. Inclusive sendo atacada por gente que nunca vai ser seu cliente. Portanto, a conexão ela é um pouquinho outra, ela é muito mais ampliada. Então, quando a gente tem que, de alguma maneira, trazer todo esse mundo do redesenho organizacional, né, para ser mais responsivo, a gente tem olhado com muito cuidado a questão da holacracia, né?
Não mais a hierarquia, né? Mas a forma com que a gente olha que talvez cargos não façam mais sentido distribuídos numa hierarquia, né? Porque quando o mundo muda o tempo inteiro, e eu vejo isso nas empresas, todo mundo quer aprender metodologias ágeis, que não serve de nada se a cabeça não for ágil. Então, na realidade, Luiz, o que existe? Existe um mega descasamento entre a forma de pensar e a forma de fazer, todo mundo querendo fazer, todo mundo querendo formuleta pronta que não existe. Cada empresa tem uma cultura, cada empresa tem um tempo, cada empresa tem uma crença, cada empresa tem a sua visão, tem sua missão, não dá para copiar de uma para outra. E a gente sabe que em tempos, né, com muita tecnologia, tudo que você faz pode ser hackeado em 3 segundos. Só existe uma única coisa que não pode ser hackeado, que é o propósito de uma empresa. Mas apontam as empresas que têm um propósito muito claro. Todo o resto você hackeia, menos propósito. É fácil hackear seu corpo, mas sua alma não, né? Então, também é difícil das empresas imaginarem que elas têm que ter um propósito, uma causa de fundo, né? Um vetor muito claro para que a gente possa dar um pouquinho de sentido para isso, né? Então, a holacracia, ela estipula assunção de papéis, não de cargos, e os papéis são alternados. Além de tudo, é a única forma que a gente está vendo no mundo acontecer que a gente pode aportar a gig economy. A gig economy é o mundo dos profissionais completamente independentes, que tem propósito muito claro. É muito difícil trabalhar com gente que tem muito propósito, porque são pessoas que são os estoicos, né? Eles não se vergam, eles não se entregam, eles não desistem no meio do caminho, eles vão até o meio do inferno pelas ideias dele, e você pensa juntando um monte de gente estoica em todos os lugares, como é difícil você convergir. E aí a palavra não é ninguém ceder, é criar plataformas. Tem uma escritora alemã que eu adoro, que é a Schroeder. Ela fala do poder do paradoxo, né? Chefes hoje são usados para poder decidir se eu vou para o caminho A ou B, né? Eu tenho conflito nas equipes, chefe, eu vou por aqui, mas ele quer ir por ali. O que você fala? Não, acho que é melhor ir por ali. Tá bom, ele decide. Na visão da Schroeder, se eu tenho 2 visões antagônicas, eu crio a terceira de equalização. Se eu tenho 25 ideias antagônicas, eu crio a outra visão da convergência. E isso, Herbert, eu usei muito em audiências públicas, porque você não precisa chegar com uma composição. Aquilo que o mundo da sustentabilidade aponta para a gente, que eu tenho que fazer engajamento estruturado de stakeholders, usando lá aquela ferramenta do AA1000, eu faço isso pela conciliação possível. Gente, é brilhante, as pessoas querem colaborar, elas querem participar. A gente é que acha que isso é o objeto de uma decisão da gente. Quando você impacta a sociedade, eu tenho que minimamente ouvi-los, né? E tudo isso, então, Luiz, faz para a gente um turbilhão de mudanças, né? Por isso que as pessoas me chamam de jeitos esquisitos, tá, Herbert? Talvez explicando um pouquinho a barba, não no primeiro caso específico, mas as pessoas falam que eu sou quase uma monja coin do apocalipse, né? Elas falam que eu sou exterminador de zumbis, né? Porque às vezes eu chego e vou demolir. O povo fala assim, Piá, você tem uma empresa, né? Sim, eu tenho uma empresa, né? Ah, então você tem algum indicador de performance, né? Pelo menos um. Tenho. Meu melhor indicador de performance, Herbert, é o número de pessoas que pedem demissão e vão fazer o mundo acontecer. A única obrigação de verdade que todo mundo tem é ser feliz, nada mais. A forma do trabalho com que as pessoas estão sendo submetidas não faz mais o menor sentido. Portanto, ou você se joga na criatividade, que as pessoas também não sabem o que é, porque a melhor definição de criatividade que a gente conhece é você deixar transparecer aquela criança que você ainda deixou, né, sobreviver em você. Cara, como os adultos ficaram chatos, os adultos ficaram insuportáveis, como a ideia de que ele tem que ser extremamente racional o tempo inteiro, extremamente, né, consecutivo o tempo inteiro. Outro dia o presidente de uma empresa falou assim, Piazza, nós somos muito felizes aqui, o nosso índice de erro é praticamente nenhum. Eu falei, impossível. Se você tem humanos trabalhando aqui dentro, o erro acontece. Ele falou, não, mas o índice de erro aqui, eu posso até te mostrar as tabelas. Olha que loucura. É muito baixo. Eu falei, desculpa, você quer que eu seja honesto ou simpático? Não, a gente paga você para ser honesto. E talvez seja o grande erro dessas pessoas, né? Eu falei, então, olha,
Deixa eu contar aqui para você, vem cá, para ninguém ouvir, para você não se sentir melindrado depois, né? Você acha que não tem erro, mas o erro está aí dentro sim. E sabe o que acontece? As pessoas mentem para você. Na sua eterna solidão de CEO, as pessoas mentem para você. E você só vai tomar conta do erro que aconteceu quando ele é muito grande. Quando você não autoriza as pessoas a poderem ser humanas e errar um pouquinho na base do acerto legítimo, gente, todo mundo fingindo que a gente é máquina, porque até as máquinas erram, por que eu não vou poder errar? Não é isso? Então, um monte de convicções que estão sendo colocadas à prova, um monte de verdades absolutas que tem que ser demolidas, né? E eu uso normalmente duas metáforas, que adoro metáfora, né? Minha barba é uma metáfora ao próprio Darwin, Herbert, copiando dele, porque ele me inspira, né? E uma tatuagem gigante que eu tenho aqui no braço também, que é do Poseidon, Netuno, que é o rei do mundo líquido. Vivemos em mundos líquidos onde nada foi feito para durar e, de alguma maneira, nossa contribuição ela é feita assim. Não tem mais ideia de legado, não dá tempo de formar legado. Daqui 2 anos, ninguém vai lembrar de você, Herbert. Ninguém. Né? Então, na realidade, o que a gente deixa? A liquidez que a gente pode oferecer a tempos correntes, dando uma salvação qualquer. Né? Quais são as duas metáforas para a gente colocar, né? Para as perguntas que certamente virão, perguntas, ataques, né? Endereço do e-mail para me xingar. Tem gente que faz bonequinho de voodoo, me espeta, né? Tem gente que discorda, eu acho o máximo. Tem que discordar, tem que borbulhar, né? Quais são as duas metáforas? Eu uso o Pink Floyd como base, porque todo mundo aprendeu que, então, trabalhar nesse mundo todo que a gente viu no passado era um grande exercício da gente construir paredes, um tijolinho em cima do outro. E aí a gente tem que lembrar de Pink Floyd, que fala, se você continuar fazendo isso, você vai ser tão somente another brick in the wall. Eu prefiro Michel Foucault, né, que já dizia em 1959 que a sua grande, né, forma de reação não é ser profeta, não somos profeta, mas de alguma maneira eu meto o pé em parede para construir janelas. Portanto, construa janelas em vez de paredes, não seja um tijolo a mais, para não correr o risco de se fundir com Pink Floyd. O segundo, que todo mundo pensa que eu uso uma frase super mega inteligente do Aristóteles ou do Platão, eu vou usar uma frase dos Racionais MCs. Por favor, não deixe o futuro resolver, né, sozinho a sua vida, né? Porque a sua vida ele é tão somente, né, o seu presente é tão somente, né, a forma com que você vê ele estendidamente. Portanto, coloca a mão no seu futuro. Construa o seu futuro preferível. Hoje as ditaduras acabaram e ninguém pede para que eu seja qualquer outra coisa, como isso já foi lá no passado, onde eu fui treinado para ter só 3 profissões: engenheiro, médico e advogado. Todo o resto estava na margem da sociedade. Hoje você pode muito bem fazer o que der na sua telha. A gente vê gente o tempo inteiro nas empresas dando tela azul e quando na crise aparece aquele filme B na cabeça, sabe, Luiz? O filme B sempre foi seu plano A e você adia o que você puder para não enfrentar. Precisa ter coragem, precisa ter propósito, precisa ter muita clareza e a única dica para fazer tudo isso é uma só: autoconhecimento. Quando a gente se conhece, a gente se banca. A gente sabe qual é o nosso limite e a gente pode até trabalhar para expandir. Portanto, é essa a minha visão, Herbert. Eu já trabalhei em empresas muito tempo, como você sabe, inclusive em grupos, né, que tocaram a nossa vida num tempo. E eu tenho, é por isso que eu falo tanto dos meus grandes mentores, né? Você falou do Cássio Casseb, que já esteve aqui com vocês. Meu chefe, eu tenho admiração profunda por ele, Alvarão, que vem aí. Gente, pessoas que marcaram a minha vida que eu nunca mais vou esquecer. Portanto, a mentoria a gente leva, mas todo mundo que exigiu demais, muito além do esforço físico que eu podia dar, eu fiz questão de esquecer. Hoje eu sou um cara meio hacker, né? Eu sou um cara que gosto do hackeamento, portanto, eu quero morrer de trabalhar, mas eu não quero ter emprego nunca mais. Essa é a minha jornada e eu espero que isso tenha influenciado de alguma maneira para o bem ou para o mal, né? Carlos, é muito difícil para um analógico acompanhar tamanho tsunami de informações e de intercadeamentos interdependentes, sistêmico, do que está acontecendo. A gente não consegue entender nem de forma cartesiana o que já aconteceu, ainda mais adicionando tantas variáveis como você fez. Eu quero dar alguns passos para trás, não para reduzir na lógica o que você
vomitou em cima da gente e eu até agora estou zonzo. Uhum. Eu finjo que entendi parte, me lembro de parte do que você falou e estou impactado com um monte de coisa que você falou, nem sei exatamente em quê. Mas, até o ano passado, as escolas de negócio, os antenados da Casa do Saber, os curiosos, iam para o Vale do Silício, tomar um banho de loja e acrescentar nas suas experiências coach uma ida por empresas lá em São Fernando Valley, passavam pela Singularity, assistiam vídeos Diamond, e aí vinham aqui falando, estive no Vale do Silício, quase que como uma divisa militar, um item de currículo ou um like de blog que te faz melhor do que o outro, porque você tem mais likes. Então, estava desse jeito. Eu, como conselheiro, comprava sempre brigas, como eu compro briga em todas as coisas que sou protagonista, dizia, olha, o papel do conselho não é definir a estratégia, a bola onde vai pingar, porque isso é coisa de futurista, isso é coisa de empreendedor, de gente que toma risco. E o conselho não existe para tomar risco, ele existe para mitigar risco. Bom, isso dá conversa para 5 seminários, 16 horas de pau, e o pior é que eu respondo 16 horas cada provocação dessa. E aí eu fazia perguntas, como sempre faço em conselhos. E costumo fazer perguntas, as mesmas perguntas em profundidade, sobre o mesmo assunto. Você faz a pergunta 1, depois você faz a pergunta 2 sobre a mesma coisa, e você faz a terceira pergunta sobre a mesma coisa. E aí você percebe o grau de profundidade de quem responde. Então, eu descobri, por exemplo, com aquela turma da Casa do Saber, de que ia para o Vale do Silício, que quando você faz a terceira pergunta, você descobre que tem um treinamento por trás. Você pode ir na Accenture, na EY, na McKinsey, no desempregado da Faria Lima, você pergunta 3 vezes a mesma coisa, sai um treinamento, coach, change manager na outra ponta. Como se fosse solução para a transformação digital, para a transformação do George Orwell, para a nova era. Bullshit. Estou fazendo um preâmbulo e não um discurso para consubstanciar a minha pergunta a você. Como é que faz? Como é que participa? Como é que surfa esse tsunami que você descreveu? Para não virar um treinamento de change management, bucado a transformação, mas que no fundo é um treinamentozinho dentro de sala de aula. Bom, Herbert, pergunta turbo exigem respostas turbo, né? Tem algumas maneiras de fazer, não são formuletas prontas, né? O cuidado que a gente tem que tomar sempre, Herbert, e eu tomo esses cuidados assim extremamente. Primeiro, não existe uma solução só, os futuros são plurais, eles são multiplicáveis. Portanto, da maneira com que a gente olha, né, a metáfora do carro, eu tenho muita clareza com o meu retrovisor e eu sempre tive muita aderência com ele porque eu fico olhando para trás, eu sei o que aconteceu comigo para trás. Eu tenho um para-brisa que pode estar sujo ou limpo e disso depende a forma com que eu vou olhar para fora e de maneira com que eu vou olhar para frente. Eu posso ter um farol de milha que me ilumina muito para frente, mas não adianta nada eu ter um farol de milha, como muitas empresas querem ter, como formuleta pronta, se o meu para-brisa está sujo. Eu não vou enxergar muito lá na frente. Por isso que a gente nunca vai para as empresas com formato pronto de fazer change management para fazer nada. A gente tão simplesmente vai para bater uma foto do que é isso. Primeiro que fica muito estranho tudo isso, Herbert, porque também a escola está sob júdice, né? A escola ensina a gente pedaço por pedaço. A nova escola ensina a visão integral da cadeia do impacto total. Quando a gente se move para esses conteúdos, é muito perturbador, Herbert, porque eu tenho que misturar conteúdos que, em tese, as pessoas não estão preparadas para poder juntar e buscar insumos. A gente está falando de um troço que chama noética. Noética é a ciência do conhecimento humano. Em algum momento, né, alguém separou tudo isso uma das outras para que a gente pudesse entender e, de repente, a gente não consegue conectar mais a matemática com a filosofia, muito menos a gestão com as formas da filosofia, a gente não consegue mais ver isso. A visão integral traz para a gente uma necessidade da gente integralizar conhecimento.
Existe uma categoria de gente que faz isso com mais propriedade, vamos chamar assim, que são aquelas pessoas verdadeiramente apaixonadas pelo que fazem. O Herbert, as pessoas ficam me pedindo curso, se eu posso dar curso de lifelong learning. Não existe, eu não posso ensinar ninguém a ser apaixonado por determinado tipo de coisa. Só os apaixonados estudam sozinhos. Quando eu falo hoje que a grande competência das pessoas que vão fazer a grande mudança, eles são absolutamente indignados. A gente tem como mola propulsora a indignação, porque aí a gente consegue ver caminhos diferentes para poder dar resposta à indignação. E olha, todas essas empresas que você falou aí são todos meus clientes, tá? E na realidade não tem conteúdo pronto, Herbert, a gente coloca à disposição. Esse conteúdo inteiro tem 196 horas. É uma coisa de louco, não dá para fazer uma sessão de 196 horas. São 600 autores, 660 e pouquinhos autores mapeados para isso. É uma multiplicidade de fontes muito grande. Como é que a gente faz? A única coisa que a gente faz, Herbert, a gente segue estritamente a recomendação de uma criatura que não é desse planeta, né? Ele certamente veio numa nave-mãe, caiu aqui por acaso, né? Que é o Buckminster Fuller. Ele tem uma dica que a gente usa muito, até para não cair em armadilhas de ficar dando recomendações, quando a gente não pode dar recomendações. Eu não dou recomendação nenhuma, Herbert, eu tão simplesmente bato a foto do mundo. Se mover passa a ser uma estratégia de quem absorveu aquilo que a gente fala. Se você ficou impactado e tudo ficou rodando na sua cabeça, porque a técnica impõe isso, tá, Herbert? A gente não convida ninguém a fazer reflexão. O que a gente fez aqui não é uma reflexão, é uma inflexão. A inflexão te empurra para a mudança. E quando dá bug na cabeça, a gente fica meio confuso, eu não entendi se eu conectei A com B com C, eu vou correndo lá de novo, depois ouvir de novo para poder entender melhor. Se deu tela azul e deu confusão na cabeça, é porque mexeu alguma coisa, então, na realidade, o teu cérebro não teve tempo de colocar o teu córtex frontal articulando aquilo que são suas opiniões. Quando tocou no reptiliano, você está agindo sobre ele e ele age sobre você, então é a resposta mais natural que a gente tem, porque, né, a gente está falando do reptiliano, ele é movido pela informação que vem da amígdala, a amígdala regula tudo aquilo que é sensação de risco, ela regula só reprodução e sobrevivência, portanto, quando bateu na sobrevivência, ela vai reagir. E é isso que faz com que o teu cérebro produza, né, dopamina. Colocou dopamina, você pode ter certeza que teus neurônios encharcaram de sinapses, né? Estão fazendo sinapses e vão fazer o tempo inteiro. Se alguém conseguiu capturar 10% do que eu falei, tá maravilhoso, maravilhoso, porque na verdade eu só trabalho para confundir. O Buckminster, ele fala em base o seguinte: para você mudar qualquer coisa, nunca brigue com a realidade existente. Para você poder construir algo completamente novo, naquilo que o Einstein falava, que se naquela sua ideia não tiver nada de verdadeiramente absurdo, não há qualquer sucesso para ela. As empresas aprenderam a fazer inovaçõezinhas incrementais, achando que estão fazendo a mudança do mundo. Quando a gente precisa fazer inovações radicais, e eu preciso ter, né, a metodologia, que aí sim, lá do Vale do Silício, que eu tenho que imaginar que para toda resposta massiva que eu tenho que dar, eu tenho que ter tecnologia massiva também, então eu preciso olhar determinadas confluências de tecnologia para me ajudar na resposta. Mas quando eu não tenho as tecnologias, eu vou e busco as respostas. Então, na realidade, o que acontece? O Buckminster, ele provoca, né? Quando você, para poder mudar verdadeiramente alguma coisa, construa uma nova visão sobre tudo que você pretende colocar, mas nunca brigue com a realidade existente. O teu novo modelo, ele sozinho enterra o teu velho modelo. Então, no choque que a gente tem, né? E que justamente é o que as startups usam, muitas empresas estão usando isso, muitas empresas colocam aceleradoras delas mesmas, né? A própria Porto Seguro tem uma que é a Oxigênio, e não é por acaso que ele tem esse nome, né? Mas quem tem crachá da empresa não passa nem na calçada, né? Porque qualquer partícula do velho mundo contamina todo o novo mundo. Então, o Buckminster fala isso. Nunca brigue com a realidade existente para você criar um novo modelo. Crie um novo modelo que deixe o seu em algo obrigatoriamente obsoleto. As pessoas têm muita saudade, elas são saudosistas, Herbert, de tudo que construíram. A ideia de legado hoje atrapalha um pouco. E é muito difícil a gente se desvencilhar disso.
Eu fui um cara que fiz isso, mas eu não sou modelo para ninguém, eu sou um modelo de mim mesmo. E, na realidade, tem um outro contraponto daquilo que o Luiz falou, é que muita gente é muito resiliente. Hoje a gente recomenda que as pessoas sejam plásticas, né? Tem que usar e abusar da plasticidade mental. Ah, o mundo mudou, maravilha, eu mudo junto. Ah, mudou de novo, nenhum problema. Às vezes o cliente me liga, a Herbert fala assim, ih, olha, deu um mega cheat, aqueles falam assim. Eu falo, ok, tá previsto, dá. Né? O que aconteceu? A gente tem que parar o projeto já. Como já aconteceu com a gente, Herbert, né? Você acha que eu vou sofrer qualquer coisinha desse tamanho porque mudou? Não, a gente vai para o novo modelo e sai fazendo. A gente não sofre com relação a isso. Isso tem a ver com a Anais Nin, aquela super escritora da década de 30, que falava assim, infelizmente, Herbert, as pessoas não olham o mundo como ele é. Elas olham o mundo de acordo com a lente do que elas são. Se elas são mais negacionistas, mais reducionistas, mais nihilistas, elas vão ser distópicas e o mundo do futuro nunca chega. É um pouquinho disso. Yazan, eu queria pedir uma reflexão sua, fazer uma junção aqui. Eu acho que a gente está tendo que, eu estou falando a sociedade como um todo, está tendo que aprender a reaprender suas relações, não é? Então, sua relação com a escola, como você citou, até porque o aprendizado hoje não vem só da intra-escola, tá certo? Tá aberto no mundo. Segundo, a relação com o trabalho, como é que nós nos relacionamos com o trabalho? Quando você pega as grandes empresas de tecnologia do mundo, você tem times de alta performance em que você tem um PhD do lado de alguém que nem entrou na faculdade, trabalhando junto. E, pegando uma citação daquele autor, o Harari, naquele livro 21 lições para o século XXI, ele fala que o maior desafio social de um futuro breve não é o desemprego, mas a irrelevância do trabalhador. O que faz com que a gente tenha que repensar, inclusive, a nossa própria forma de relação com o trabalho, com o aprendizado, com a sociedade, com o emprego, com o que quer que seja. Me dá um pouquinho da tua visão sobre isso. Claro, a visão que o Harari coloca é que, na realidade, a gente está voltando. Como tudo são cíclicos, né, Luiz? A gente vê isso historicamente e se repete, né? A forma com que a gente olha as coisas voltando, né? Quando você for olhar a teoria do John Naisbitt, que é do Tech and Touch, né? High Tech, High Touch, o que ele fala? Quanto mais tecnologia aportada, mais humanos seremos. Isso é um paradoxo gigante, né? Na verdade, quando a gente foi para um meio competitivo, e é por isso que as empresas dão normalmente tela azul, porque elas fazem tarefa repetitiva, né, o tempo inteiro. Então, a nossa relação de trabalho, ela não tem muita emoção, ela não tem muita coisa, tem equipes de alta performance para poder fazer as coisas mais absurdas em tempo recorde, mas hoje tudo isso é tarefa de máquina. Quando a gente fala que a gente vai ter que usar ambiguidade humana para a gente poder desenhar uma nova janela de possibilidades, as pessoas não estão preparadas porque elas acham que elas têm que ter um conhecimento que elas não buscam. Olha, hoje inclusive eu como professor, tá, Luiz, eu tenho que ser obrigado a dizer, eu dou aula hoje só para as 2 universidades que enxergam esse novo mundo, que é a FIAP, onde eu faço mais consultório do que academia, tá? Meus alunos estão disponibilizados para consultório, né, de todas as ciências ao mesmo tempo, não de academia, e a gente sabe de que maneira a gente pode fazer isso, inclusive não deixando de respeitar as metas do MEC, que são absurdamente antiquadas. Também o MEC reage da mesma maneira com que a gente fazia há 150 anos atrás, não tem sentido. Algumas universidades, para você poder mudar bibliografia de uma determinada cadeira, você precisa de 1 ano, porque só abre a janela 1 ano. Ora, bibliografia corrente, toda vez que eu abro a internet e eu tenho um conteúdo novo, eu estou aportando isso o tempo inteiro, fazendo, né, aquele checking, né? Isso aqui muda o que eu tenho, isso aqui entra em confronto com alguma coisa, porque o mundo complexo, é como o Herbert falou, ele é uma bola, né? Ele é uma esfera, e eu tenho que pegar aqueles conteúdos e fazendo o teste para saber o que das convicções que eu tenho foram destruídas com aquilo, o quanto eu posso ver de outros caminhos por aquilo, como eu posso usar como alavanca ou como eu posso usar como detrator. Claro. Então, os alunos, o que eles fazem? Eles querem consultório, eles não querem academia. E nossas aulas são maravilhosas, sabe? Luiz, não é porque eu dou essas disciplinas, mas é porque as pessoas se sentem mais acolhidas, embora estejam impulsionadas para isso. Eu uso de novo Michel Foucault, que o Foucault falou em 1960, no livro horroroso dele, horroroso de bom, né? Ele é bom, mas ele é distópico, que é Vigiar e Punir,
né? Quem já leu sabe do que eu estou falando. Você tem que ler esse livro, Luiz, com um balde de Sonrisal do lado, né? Porque ele é muito difícil, ele é muito distópico, né? Ele embrulha o estômago da gente, né? Ele fala assim: diploma foi feito para se dar às pessoas, né? Uma única forma de quê? Uma ideia completamente falsa de que quem tem pode pensar. Mas também ele funciona para quem não tem, como se as pessoas também não tivessem o direito de saber. Ui, isso pega forte, né? Porque, na realidade, o que acontece? Quando a internet vem e tudo que eu falo está na internet, eu não sou mais professor. A capacidade profética do professor morreu. Eu sou intermediário. Como todos os intermediários morreram, não tem sentido. Hoje é você quem vai à fonte. Então, qual é meu valor? Em organizar conteúdos que estão disponíveis em todos os lados para dar uma trilha que suporte o valor que as pessoas têm apostados no propósito que elas indicam. Então, na realidade, eu sou um mentor de jornada, que é deles, não é mais a minha. O professor do velho tempo não tem mais espaço, Luiz, porque ele fica vomitando teoria que não tem mais o menor sentido. Eu sou exemplo disso, tá, Luiz? Eu sou perturbado com isso, eu não consegui entender até hoje, com tudo isso que eu estou fazendo, por que eu tive que aprender o que é uma maldita mitocôndria. Eu não sei por que eu tive que aprender isso. Eu não vou usar nunca. Por que eu tive que aprender isso, né? Então, na realidade, a gente vai lá e, ó, cutuca, bota o estilete e corta, né? Justamente para quê? Para que as pessoas possam fazer inflexões. Esse é o tal do método socrático. Eu pego as pessoas e jogo no barranco. Ao que sobrou lá embaixo, maravilha. Ó, você tem 22 andares para aprender a voar, né? Então, na realidade, o que as pessoas estão buscando? Atormentação. E é por isso que eu sou um atormentador profissional, como muita gente me chama, porque eu vou lá e tiro a lógica corrente. Eu sou, né, um subversivo do status quo. Eu acho que eu tenho valor nisso, porque desorganiza as coisas que foram irritantemente organizadas. Então, quando o Harari fala sobre isso, é de verdade. Porque na pandemia, sabe, Luiz, a gente viu a primeira coisa absurda de pensar que aconteceu com o 5G, que a gente ainda não tem, mas a China tem, né? O home office foi, inclusive, para blue collar. Você imaginar que a China não parou de abrir estrada, você sabe como é que a China estava abrindo estrada agora, durante a pandemia? Operando máquinas a 2.000 quilômetros de distância usando a internet 5G. Se até blue collar pode fazer home office, é porque o mundo mudou de verdade. E olha, Luiz, a gente está no pé de uma grande revolução que está vindo agora, são duas na realidade, que é internet de todas as coisas, que será possível a partir de internet 5G. A gente tem 2 ciclos de disrupção violentíssimas no ano que vem. Eu quero ver agora o que vai sobrar no ano que vem, quando as empresas não fizeram esse depara, agora elas vão ter que conviver com internet de todas as coisas, aportando para a gente um volume de dados que elas não reconhecem e que a Universidade de Oxford diz que a gente deveria ser um especialista em Feng Shui de dados. A gente não sabe mais se é um engenheiro de dados, se ele é marqueteiro, se ele é um estatístico, ele é tudo junto, tudo separado, porque quando os dados chegarem de forma muito massiva, eu vou ter que dar uma visão harmônica neles para tirar a inteligência. E nada melhor do que as máquinas para poder organizar isso, né? Ô, Luiz, isso é ano que vem, é ano que vem. Então, a forma com que a gente olha, né? Todo mundo fala assim, mas a liquidez digital, ela não está em todo lugar, porque as pessoas não têm, como a gente viu agora, Brasil, né? Gente, eu acho um absurdo, por exemplo, que o governo não tenha aberto uma linha para as pessoas comprarem smartphone ou tablets, né? Isentando impostos, porque tem muita coisa perversa ainda nisso, né? E aí, Luiz, eu vou ter que relembrar aquele super autor maldito que é o Larry Downes. Ele fala que países muito corruptos detestarão a tecnologia para todo sempre. Não é isso? Quando, de repente, no Brasil, a falta disso, né? Gente, eu de verdade, eu fico pasma. Então, a minha capacidade de indignação empurra para a forma com que a gente deveria ver. Por que a gente não tem tecnologia para cuidar das pessoas que moram nesse país, por exemplo, né, Luiz? Se descobriu no meio da pandemia, e só por causa da ajuda emergencial, que tem 3 milhões de pessoas no Brasil que são completamente invisíveis. Elas não existem, porque elas nunca conseguiram tirar uma certidão de nascimento. Como é que se descobre isso? Pagando renda emergencial, e se descobre que a pessoa não pode tirar porque ela não tem certidão de nascimento. 3 milhões de pessoas. Ô, Luiz, a gente fala em CRM há quantos anos? Nossa. É assustador, é assustador, é assustador. E eu não posso me conformar com isso.
Então, a gente vai lá e pressiona a política pública para que possa dar condições mínimas. Então, como é que a gente quer falar de educação, né, quando a gente não tem tecnologia aportada para isso? Vai conhecer as escolas na Finlândia, você vai cair duro, você vai cair duro. E olha, Herbert, não é nem Singularity, tá? É o tempinho da Singularity também, eu acho que já deu um pouquinho, né? Tem coisas muito legais na Alemanha, na Noruega, na Suécia, na Finlândia, né? Tem muita coisa muito legal em muito lugar, muita gente pensante que vale a pena conhecer. Muito obrigado, Piazza. Incrível. Realmente, como eu abri falando que você era um provocador convicto, eu acho que nós vamos levar daqui hoje muitas coisas. Espero que não tire o sono de todo mundo, né? Eu vou beber. Eu mando o Rivotril litrão, tá, Luiz? Depois. Nós temos aqui uma lista muito grande de perguntas, mas nós não vamos ter tempo, infelizmente. Mas o Piazza se colocou à disposição de responder todas, tá? Então nós vamos encaminhar todas as perguntas feitas aqui para ele, que ele gentilmente vai responder e nós transmitiremos a todos. Tem pelo menos uma, Luiz, só para a gente poder brincar que responder, pelo menos uma. A mais difícil. Tá bom, vamos lá. Tem duas coisas então que eu vou falar. Primeiro, tem um amigo nosso, Dietmar Frank, falando que a gente não deveria acabar antes das 20 horas. Eu topo. E depois tem outros amigos aqui, o Richard Dorn e o Luiz de Luca, que adoraram o seu estúdio, cara. Ficaram encantados com o microfone. Isso é porque eles não viram o jogo de câmeras que você tem aí, tá certo? Com certeza, porque a gente aqui é que nem estúdio, né, Luiz? Oi? Acabei cortando ela, né? Eu posso falar de forma completamente diferente que eu posso falar com você aqui de pertinho, tá? Ainda tem os efeitos especiais. Tá certo. Deixa eu pegar uma aqui. Vamos sortear uma pergunta. Tem duas perguntas sobre o mesmo assunto aqui. Deixa eu pegar exatamente o nome para não... uma foi o Gil e a outra... eu vou achar o nome aqui, eu já te falo. Sobre aquela série O Dilema das Redes Sociais. Sim. Qual é a sua percepção sobre esse documentário? Olha, Luiz, você está vendo esse monte de livro que está aqui atrás de mim? Eu estou escrevendo para a FIAP um conteúdo novo sobre ética no mundo digital, né? Nada mais importante, nada mais urgente com relação a isso, né? O que acontece é que quando a gente olha que os algoritmos começam a ser, né, os grandes juízes que vão muito além dos próprios juízes que estão plantados nos seus países, defendendo suas constituições, defendendo, né, todo o arcabouço legal que tem, o que acontece é que o mundo desintermediado fez a vida da gente um verdadeiro inferno e o nome disso são redes sociais, né? Da realidade, o que a gente olha quando nasceu, e isso é uma coisa que escapou, sabe, Luiz? Porque, na realidade, ninguém poderia prever o efeito completamente inesperado das redes, que é o fato de que redes digitais catalisaram, né, redes arquetípicas poderosíssimas. A internet fez uma coisa horrorosa, sabe, Luiz? Quer dizer, uma coisa muito boa, uma coisa horrorosa ao mesmo tempo, né? Ela aproximou pessoas muito distantes, ao mesmo tempo que distanciou pessoas muito próximas. Quando você tem lógicas, né, de fundamento arquetípico, você faz parte de um, né, inconsciente coletivo. E a rede catalisa isso. Portanto, isso foi o que deu para as próprias redes a forma com que ela se pronuncia. Na realidade, olhando que aquilo tudo que foi feito para informar, porque as redes deveriam informar, né? Conectar a gente, trabalhar visões diferentes, transculturais, transcomportamentais, tudo, né? As redes trouxeram uma coisa a favor junto disso, que os grupos arquetípicos poderosamente articulados faz com que todos tenham que ser representados. Tudo bem? Hoje, então, é de um perigo louco para as empresas. Outro dia eu postei um filme lindíssimo falando sobre diversidade racial e alguém... Amigo, tá? Que a gente leva chumbada de amigo também e a gente adora falar com o inimigo também. A gente até perdoa, de vez em quando, né? Quando a gente tá de bom humor. Sabe o que eles fizeram? Gente, era um filme sobre diversidade racial. A criatura entra e faz assim, Piazza, eu não vi nenhum gordo no seu filme. Não, criatura, é sobre diversidade racial. Então, mas você tem que olhar também que o preto gordo tem o seu espaço.
Gente, isso é uma loucura, porque a gente abriu uma caixa de Pandora, né? E saem múltiplas formas. Então, por isso que a gente vê. Hoje, tudo que já existia, sabe, Luiz, veio à tona. Então, a gente vive daquela coisa horrorosa, que é a aposta, que teu cérebro não consegue processar, e isso é de verdade, por isso que chega na fake news, e ela tem justamente a fake news, ela bate de cara com a sua amígdala. Tudo aquilo que você enxerga, que você fala, uau, isso aqui tem sensação de risco, eu massivamente passo para frente. Quando a gente está vendo aqui, tem um livro lindo aqui da Michiko, que fala o fim da verdade. A verdade, às vezes, para algumas pessoas, é tão simplesmente aquilo que eu quero que ela seja, né? Isso é o tal do wishful thinking. Né? Então a gente tem algumas pragas do Egito que estão retratadas nesse filme, tá, Luiz? Que né? A forma com que a gente olha. O fire hosing, quando é uma técnica de comunicação, e eu sempre fui um cara de comunicação, tinha um monte de gente que já usava, eu não sabia que chamava isso, né? Você vai lá e joga uma granada aqui, quando todo mundo se volta para lá, você passa a boiada do lado de cá, né? Então, isso é fire hosing, é técnica, né? Wishful thinking, quando a verdade não importa, importa só o ângulo da verdade que eu quero que ela seja. Gente, isso é uma coisa de maluco. Aí as convicções, niilismo, vem o negacionismo sobre tudo e tudo mais. É uma loucura. Então, esse filme retrata exatamente quais são os perigos que a gente tem com o uso dos algoritmos que não estão treinados. A profissão do futuro que a Universidade de Oxford coloca são os psicólogos de robôs. A gente sabe, a gente já teve no Brasil robô que virou racista, homofóbico, xenófobo. A gente já teve, é o TEI, da Microsoft, pode buscar na internet depois. A vida dele demorou 17 horas, Luiz, ele foi desligado porque ele começou a atacar as pessoas. A gente não compreende a velocidade com que as máquinas aprendem com as interações humanas. Portanto, eu preciso ter um psicólogo de robôs, porque as máquinas não têm ética nenhuma. Quem precisa de ética é a sociedade dos humanos. Portanto, eu tenho que fazer com que as máquinas trabalhem dentro do espectro humano. E o filme mostra o ponto da ruptura do que a gente está vivendo, né? Se você tiver que acionar juridicamente uma rede social, por exemplo, Twitter, Google, eles vão dizer que eles são uma plataforma. Eles não têm responsabilidade nenhuma com relação ao conteúdo. Que é o que explodiu nos Estados Unidos com relação à eleição anterior, né? Onde você tem manipulação, onde você pode colocar algoritmos trabalhando massivamente para disparo em série de mensagens, inclusive falsas, né? E isso muda o cenário com que a gente tem. Então, a forma com que a gente olha, né? O dilema que a gente está vivendo hoje é que tudo foi lindo, nasceu desregulamentado, continua desregulamentado até hoje, e o fato inerente que a gente vai ter, Luiz, a gente vai passar por um ciclo duríssimo de regulação irrestrita, porque a gente não sabe nem mais o que né, direito à expressão. Né? Porque, na realidade, até isso está sofrendo angulação, né? Até onde vai sua liberdade de expressão, que é um direito constitucional, né? De repente você tem, de repente você não tem. E é como aconteceu nos Estados Unidos agora, Luiz, com o Black Lives Matter. Né? Na verdade, o que aconteceu os algoritmos estavam indicando criminosos que nunca estiveram nos lugares. Sabe por quê? Porque os softwares de reconhecimento facial ainda são muito burros. Eles precisam ser treinados ainda. Se batia uma câmera, né, no seu rosto e faz o gradeamento, né, do padrão de reconhecimento facial, qualquer angulação maior do nariz vai apontar que foi um negro ou foi um latino. Então, o que acontece? Os robôs estão ficando racistas, homofóbicos, xenófobos. E isso é de verdade. Portanto, Luiz, Ex-Machina é de verdade. Portanto, Skynet é de verdade. Quando a gente vê Exterminador do Futuro. Tudo que a gente viu é de verdade, inclusive Vigilante do Futuro, né, com a Scarlett Johansson, também é de verdade. Portanto, assista filme de ficção que vocês caem duro, porque tudo isso é de verdade. E eu super recomendo Ex-Machina. Herbert, para você tomar depois Rivotril de canudinho, porque é perturbador. Isso é de verdade. Fechado. Maravilha. Herbert, sua mensagem de encerramento. Pessoal, bebam e muito. Piazza, muito obrigado pela gentileza de atender nosso convite, por esse tempo que passou tão rápido. Você vai receber um caderno de perguntas aqui, tá certo? Vai ser... Tem de todos os tipos e ordens. Quem sabe a gente marca uma segunda live daqui a pouco, né, para revisitar um pouquinho ou reaprender
tudo que a gente falou hoje, talvez daqui a algum tempo também a gente tenha que revisitar tudo de novo, né? Com certeza. Tá certo? E só para pegar as citações que você falou, tá? Lembrando do Sr. Spock e do Yoda, vida longa e próspera e que a força esteja com você. Tá certo? Com todos nós, Luiz. Muitíssimo obrigado pelo convite, né? Muitíssimo obrigado pelo convite, muitíssimo obrigado pela liberdade de poder falar coisas tão absurdas para um público que normalmente, né, é bastante restrito com relação a isso. Eu falo com muitos conselheiros, mas eles são muito refratários, né? Ainda bem que eu estou longe, né? A pandemia me deu essa oportunidade de eu estar longe, eu não vou ter que aguentar xingo, muito menos sapatada, né? Mas eu estou à disposição de todo mundo, se tiver algum ângulo que não ficou muito claro, pode se conectar comigo, eu tenho esse péssimo hábito, eu respondo para todo mundo, e aproveita que a pandemia me deixou mais facinho, né? A gente responde melhor. Carlos, muito obrigado. Imagina, prazer, Herbert. Um abraço forte em você. Convidar, eu venho correndo fazer. Só de raiva eu venho e faço, tá? Tá bom. Carlos, muito obrigado. Bom, então. Muitíssimo obrigado, viu? Até breve para todos. Muito obrigado. E a todos que estiveram conosco aqui, muito obrigado pela participação, por conviverem conosco nesse momento. Lembrando sempre, toda a primeira quinta-feira do mês, 17 horas. Em novembro, teremos o próximo Mesa ao Vivo. Um grande abraço a todos.